trazer uma pessoa que a gente adora aqui, que é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia está se achando, está no mesmo nível do Eduardo Bolsonaro. Tá? Não sei se eles estão tendo interlocução ali entre eles, né? Mas o Silas Malafaia agora cita a lei Magnitsky. E por quê? Porque ele está sendo investigado, né? Pelo Xandão. Segundo Malafaia, a informação deve chegar ao conhecimento de Trump, ao se tornar alvo do STF. Chegará ao ouvido do Trump, disse o Malafaia. O pastor Silas Malafaia afirmou nesta terça-feira que lideranças religiosas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomaram conhecimento da inclusão do nome dele no inquérito da Polícia Federal, que apura a ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para interferir no andamento do julgamento da trama golpista no Brasil. Abre aspas. Isso vai chegar ao ouvido do presidente Trump. O que estão fazendo comigo? Pastores que estão no entorno de Trump. Muitos deles vêm ao Brasil. Sabem das coisas. Sabem o que está acontecendo. Esses caras, ao chegarem no ouvido do presidente Trump, dizendo: olha, acabaram de incluir um dos maiores líderes evangélicos do Brasil neste inquérito, afirmou Malafaia, autoestima da porra, em entrevista à jornalista Natália André, no programa Acorda Metrópole. Segundo Malafaia, para um americano, um líder, um pastor, é muito respeitado e não pode ser tocado quando se trata de questões políticas. Quando se trata de opinião de um religioso, isso é muito sério, é grave. O inquérito do qual Silas Malafaia teve o nome incluído foi aberto por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, após solicitação da PGR. A investigação em questão surgiu para verificar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A apuração visa descobrir ações contra autoridades brasileiras para que elas passarem a ser alvos de sanções internacionais. Malafaia tem sido uma voz repetitiva, isso está certo? Isso é verdade. Na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos investigados e presos por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Em 3 de agosto, o pastor promoveu atos em defesa de Bolsonaro. Tá aí a autoestima da porra do Silas Malafaia. Infelizmente, ele é um dos maiores líderes evangélicos do Brasil mesmo, né? Que chega a ter dízimo de 1 milhão, segundo ele, tá? Já teve dízimo de 500 mil, tem dízimo de 1 milhão. E ele agora tá se achando amigo do Trump. Vai chegar ao ouvidinho do Trump. Por quê? Porque, com certeza, ele deve ter uma interlocução ali com o Eduardo Bolsonaro ou com Paulo Figueiredo, né? Claro, Trump não vê a hora de defender o Silas Malafaia, que ele conhece muito bem e está de olho no que está acontecendo com o Silas Malafaia no momento. E por outro lado, também a gente tem o Eduardo, né? O Eduardo continua a falar aqui, mas ontem chamou atenção um detalhe numa das falas do Eduardo. Eu não sei se ele tinha encontrado o Donald Trump antes dessa fala, mas tem um pequeno pedaço de sujeira no beiço do Eduardo, que está cada dia mais descontrolado e nojento em seus vídeos. Está mesmo parecendo um usuário de fentanil com esse lábio sujo, não sei do que. Sabe o que falaram? Não, sabe o que falaram? Ele caga pela boca, né? Ele foi limpar com papel higiênico e ficou um pedaço. Mas dependendo se ele encontrou o Trump uns minutos antes, não sei, né? Pode explicar pode ser também. lenço umedecido para limpar, né? Isso. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo, não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, tá falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. Ô, Beze, um outro detalhe aqui, rapidamente, eu vou tirar porque é nojento, tá? Mas é só um pouquinho. É muito nojento. E a camisa de outlet? Todo dia ele aparece uma camisa nova de outlet, já percebeu? Todo dia, cara. Ele deve todo dia passar no outlet e compra uma camisa nova. Porra, no Brasil a gente não consegue, né? Essa camisa Hugo Boss por $10. Aí vai lá e compra a camisa com Pix dos otários. Todo dia da camiseta nova. Camisa nova, Fernandinho, todo dia. Mas tá sofrendo muito mesmo, hein, velho? É Polo Ralph Lauren, é Hugo Boss, é todo dia a camisa de grife nova. É muito sofrimento do Bananinha. Ô, bicho que sofre, viu? E ele, Helder Maldonado, deu toda a letra do Brasil, ele entregou o que o Brasil fabrica, o que o Brasil é forte, né, para que os Estados Unidos ataquem, justamente tenham uma estratégia de ataque para o Brasil. Ele, um vendilhão, um sabujo, um
vendilhão da pátria, né, um traidor, né, e ameaçando todo momento o Brasil. Ele ameaça a todo momento o Brasil. E tá aqui, o sujo Eduardo Bolsonaro, o porco Eduardo Bolsonaro, falando aqui, dando uma entrevista, o traidor do Brasil, vendo que o tarifaço não vai dar em nada, porque o governo Lula está encontrando saídas, agora instiga o governo Trump a criar uma guerra contra o Brasil, dando as justificativas e referências do porquê é muito canalha esse cara. Vamos ver aqui, tem a legenda, tá? Why should us Americans care about what's happening in places like Brazil? Então, você vê que a pergunta da mulher já é assim, por que em lugares como o Brasil, né? Esse lixo de país. Essa merda, cara. Republiqueta de bananas. Sim. Né? Você já vê o tom dela já é pejorativo ao país, né? Mas aí você tem CEPAC também, né? Ah, sim. Aí você tem uma pessoa que é completamente a favor dos Estados Unidos, que chupa as bolas de Donald Trump. A hora que ele quiser, se o Trump quiser currar ele, agora ele dá para o Trump. Não tem problema nenhum, tá? A seco. Vamos ver aqui o que ele responde. First, because Brazil is very important when you talk about geopolitics. Only to give you one example, and for sure you are intelligent and smart, you understand me. Não é. In case of a war, what would you like to have in your country? Iron to produce the war machines? Okay, Brazil is the number 2 in the world. We produce 10 more times iron than United States. Energy, we have more oil than Venezuela, than Kuwait, than Iran. Food, we are on number 4 in the world when we talk about food producing. Iran or China's hand. So it's very hard for me to understand that. And to the last, when you talk about culture, we have a very similar culture here with the United States. The first embassy that we opened in the world. Tem nada a ver. Você vê como ele não conhece o Brasil, cara. Tem absolutamente Tem nada absolutamente nada a ver, graças a Deus. Não tem nada a ver com aquele lixo que é os Estados Unidos, com o lixo que é os Estados Unidos. Tá? Não culturalmente falando, a cultura do americano médio, eu tô falando. Sim, não tô falando da alta cultura, da música, principalmente, que o cinema hoje em dia é só Você tá falando mais dos hábitos cotidianos, né, Denis? Sim, os hábitos cotidianos, né? Do norte-americano é uma coisa indecente, né? Ver como eles cozinham, o que eles comem, o que eles fazem, né, o nível de abstração e de cultura do americano médio é o que eles gostam, é o que a extrema-direita aqui busca, que é o white trash, né? É essa galera aí que come frango frito, quando tem frango frito, todo dia, e muito enlatado, né, também. Sim. In 1905, United States. One of the first countries to recognize our independence in Brazil, United States. The first destination of our emperor, last century, United States. Precisa ficar mais claro? Não. Tá bem desenhado. Muito bem desenhado o que o Eduardo Bolsonaro propõe, né? E tem mais aqui, Helder. Trazer aqui o nosso querido lenhador de bonsai também, o Guga Noblar, que esteve aqui com a gente a semana passada. Viu, William De Luca? O Guga Noblar esteve aqui a semana passada. O senhor aguarde os processos. Dudu, cabo e soldado acusa golpe depois de Flávio Dino suspender a aplicação da lei Magnitsky no Brasil. Os Estados Unidos, a embaixada, já chamou o Alexandre de Moraes de tóxico, né? Foi o que aconteceu. O deputado sabotador que falava em fechar a STF com cabo acha mesmo que alguém fora da bolha golpista é idiota a ponto de achar que ele defende a democracia? Ele está com a mesma camisa, Helder, que ele estava com a sujeira na boca, né? Deve ser do papel higiênico que ele limpa quando fala bosta, ou do Trump, né? Quando... É isso aí. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas.
Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho. Vai chegar o momento dessa decisão entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando, na verdade, todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Primeiro que, assim, honestamente, eu quero que a Venezuela se foda, cara. Sim. A começo de conversa. Essa comparação e toda hora tentando jogar esse assunto no ar para ver se eu saio em defesa da Venezuela. Meu amigo, tenho nada a ver com Nicolás Maduro, Venezuela. Não estou aqui para fazer esse papel, se é isso que você espera de influenciadores, jornalistas de esquerda, né? Mas vamos lá, né? O Flávio Dino não decidiu nada. Na verdade, é a legislação brasileira, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz em seu artigo 17 o seguinte: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Isso daí é bem claro, é evidente, só não entende quem é mau caráter, como o Eduardo e a sua Laia. A gente tem a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que tá parecendo um lance assim, mais voltado à tentativa de lacrar do que uma embaixada de fato, né? Olha como a embaixada se coloca publicamente. Isso aqui eu poderia ler e imaginar que foi escrito pelo Paulinho Cogos, que foi escrito pelo Alan dos Santos, mas não, foi a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil que escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes é tóxico. Ai, é tóxico. Alexandre de Moraes, sujeito tóxico. Meu Deus. A embaixada usando o termo lacrador. Nossa, que lindo. Para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados, nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. E ontem, Beze, o Roda Viva, ele recebeu o Steven Levitsky, que é o autor de Como as Democracias Morrem, e ele explicou para Vera Magalhães que a aplicação da Lei Magnitsky aqui no Brasil, ela está sendo feita de maneira equivocada, e que o Trump tem também, reiteradas vezes, declarado emergência em certos lugares para que ele possa chamar polícia, guarda nacional, essas coisas, em lugares que não tem emergência nenhuma. Né? Ele passa por cima da lei. É uma lei que pune o quê? Pune ditadores, tiranos, e ele até fala, assim, para tentar amenizar a situação, falando: Alexandre de Moraes pode ser tudo, mas ele não é um ditador, ele não é um tirano, não é para isso que serve a Lei Magnitsky. Então ela está sendo usada de forma irregular mesmo. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólares. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer $101. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns R$500 logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não,
Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.